o custo de servir um ministério. Tem gente que acha que não tem custo servir no ministério. Eu vou mostrar para você que há um custo altíssimo de servir no ministério. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Eu morava em Rosário do Sul, tinha 15 anos de idade, estava me entregando a Jesus cada vez mais e mais e mais e mais. Eu estava num culto de missões pela manhã na igreja. Não tinha muitas pessoas naquela Assembleia de Deus. Era um culto de manhã, tinha gente que estava trabalhando, mas eu estava ali buscando a Deus, estava me entregando a Deus, queria conhecer mais e mais do Espírito Santo. E teve um momento do culto que eu fui tão cheio de Deus, que eu disse a Deus: Deus, envia a mim, porque eu tinha ouvido um missionário pregar a respeito do trabalho dele na África, de como ele cuidava dos órfãos, dos desafios que tinha lá na África. E sabe, por mais que o quadro que ele havia pintado era feio, da situação que se vivia um missionário, eu estava ali e eu estava dizendo ao Senhor: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. E com meu rosto em lágrimas eu dizia: Senhor, envia-me a mim. Eu estava disposto, sabe, a ir para a África, eu estava disposto a fazer qualquer coisa pelo Senhor. E o Espírito Santo estava falando ao meu espírito naquele dia. Ele estava falando ao meu espírito, ele estava dizendo que eu tinha um chamado. De repente, uma irmã, daquelas do coque, do joelho duro, que ora bastante na igreja, ela atravessou os bancos da igreja e ela me abraçou e começou a profetizar na minha vida. E aquele culto ali foi um divisor de águas na minha vida, porque depois daquele dia, eu não queria mais estudar para concurso. Depois daquele dia, tudo que eu queria era servir a Deus. Algo mudou no meu coração. Sabe? Houve uma mudança interior dentro de mim. Eu mudei o meu foco. Então, aquele projeto de vida já não servia mais para mim. Eu queria servir a Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Fosse no Brasil, fosse na Amazônia, fosse em qualquer lugar, eu estava disposto, eu estava disponível. Deus quer isso de mim e de você. Que a gente se encontre exatamente nessa posição, disponíveis. Disponíveis para Deus agir. Disponíveis para Deus operar. Disponíveis para Deus fazer uma obra grande na nossa vida. A Bíblia nos diz que o profeta Isaías teve uma visão.
E ele viu os anjos de Deus, ele viu o templo, ele viu o Senhor. E quando essa glória toca nele, ele disse: ai de mim, eu sou impuro. Ele estava dizendo: eu não sirvo para estar aqui. Eu não sirvo para essa missão. Eu não sirvo para participar daquilo que Deus tem para a minha vida aqui. E a Bíblia diz então que um anjo do Senhor foi até o altar, pegou uma tenaz e colocou nos lábios de Isaías e santificou os lábios. E então Isaías ouviu uma voz: a quem enviarei? Quem há de ser nosso representante? Quem vai nos representar no reino? E a Bíblia diz que Isaías disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu estou pronto. Nós vemos que as pessoas querem muito as recompensas do sucesso do ministério, mas eles não querem subir os degraus que são necessários para subir. Daí você pega alguém que você tem como referência e você pensa assim: se ele pode, eu posso também. Não pense dessa maneira. Você vai ter que subir os seus degraus, com renúncia, com entrega, porque para a obra que Deus tem para a tua vida, é necessário você entender o custo do ministério. Diga para a pessoa próxima de você: existe um custo para servir. Quando Isaías compareceu na presença de Deus, ele entendeu o quanto faltava na vida dele. Alguns de vocês não compreendem o quanto que falta para vocês estarem disponíveis para aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Mas se nós entrarmos na presença de Deus agora, neste momento, o Senhor vai revelar o que falta para você. Não se ache um obreiro completo. Se ache um obreiro dependente. Deus não quer que nenhum de nós aqui pense que não falta nada. Há faltas em mim. Há faltas em você. Precisamos estar mais capacitados para a obra que o Senhor nos chama. Quando Deus o colocou nessa posição, não foi para humilhá-lo, rejeitá-lo ou envergonhá-lo. Não, irmãos. Isso foi para levar ele para um outro nível, um nível que ele não estava. Todos nós estamos aqui em algum nível. Eu estou num nível, você está num outro nível. Cada um aqui está num nível. Mas quando entrarmos na presença de Deus, nós vamos nos dar conta do que falta para subirmos mais. Se está faltando mais conhecimento, se está faltando mais entrega, está faltando cumprir mais princípios, está faltando mais honra, está faltando colocar a cara a tapa, o que está faltando? A origem do chamado de Deus é servir. Então, se você não está servindo no reino, você não está vivendo o chamado dele para a tua vida. Devemos servir. Há momentos que cansamos de servir, há momentos que nos decepcionamos e não queremos servir, mas a origem do nosso chamado é para servir. Em João capítulo 15, verso 16, olha o que está escrito, irmãos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês, eu
pode até pensar que foi a gente que escolheu. Não, foi Ele que nos escolheu. Eu posso pensar que fui eu que me escolhi. Não, foi Ele que me escolheu. Jesus nos escolheu para ir e dar frutos. Está dando frutos no reino? Teu trabalho está dando frutos? A portaria que você serve está dando frutos? A mensagem que você está trazendo aqui no altar está dando fruto? O louvor que você está fazendo para Deus está dando fruto? O que nós devemos ao reino é dar frutos, e não é qualquer fruto. A Bíblia diz aqui nesse texto: designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça. Quer saber a qualidade do teu trabalho? É só ver se ele vai permanecer. Esse trabalho, esse ministério, não pode acabar quando nós morrermos. Ele tem que continuar dando fruto. E o fruto tem que permanecer. Eu estava lá em São Paulo, na escola de profetas. E um casal veio até mim. E eles disseram assim: nosso casamento estava acabado. Você liberou uma palavra. Nós reatamos. E esse meu marido que você está vendo aí, ele não servia a Deus. Mas ele começou a escutar as orações comigo, ele se converteu. E agora nós servimos a Deus juntos numa igreja. É esse o fruto que a gente tem que ter. Um fruto que permaneça. Não estamos fazendo uma obra, sabe, só para ser aplaudido por um momento e depois se desfazer como se desfaz o orvalho da manhã. Estamos aqui para darmos frutos. Então, não é o tipo de coisa: eu vou lá servir, vou colocar meu coletinho, vou lá fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou para casa. Não! Você foi chamado para dar frutos. Então, aqueles que estão à frente de um ministério têm que dar frutos. Se eu sou um intercessor, eu tenho que levantar mais intercessores. Sabe, a obra não pode acabar se eu não estiver na reunião, ou se o líder do ministério não estiver na reunião. O fruto tem que permanecer. Isso não é uma exigência imposta por uma organização religiosa, é uma exigência de Jesus. O fruto tem que permanecer. E ele disse: tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Hebreus capítulo 12. Olha o que está escrito lá. Verso 2 e verso 3. Irmãos, a minha oração hoje é que o Espírito Santo, ele nos envergonhe hoje aqui por dentro. Para que a gente caia na realidade. Que não estamos aqui brincando. Estamos aqui servindo um propósito maior. Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou, diga comigo, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Será que o ministério tem um custo depois de Jesus? Se ele suportou, será que eu não posso suportar? Porque a gente é muito melindroso, somos muito dodói, qualquer coisa nos ofendemos, qualquer coisa saímos da igreja, qualquer coisa falamos mal.
Jesus suportou por você e você não quer suportar pelo reino. Eu poderia estar descansando nesse momento. Eu poderia estar vivendo em qualquer lugar. Eu poderia estar, fazendo qualquer outra coisa, porque eu já faço a minha parte no reino. Mas estou aqui, porque aprendi que quando Jesus coloca no nosso caminho uma missão, a gente tem que segurar aquilo. Nós não nos mandamos. Existe um governo nos céus. Em 2 Coríntios capítulo 11, vá lá comigo, abra sua Bíblia. Deixa eu mostrar isso para você. Olha o que o apóstolo Paulo disse, irmãos. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que teve que pagar o custo de fazer e cumprir a missão de Deus. As pessoas pensam que servir a Deus é só sombra e água fresca. Servir a Deus vai custar. Custou no meu corpo. Custou na minha vida. Eu não tenho como dizer que ministério não tem custo. Ministério tem custo sim. Mas vamos ver a vida de um dos homens que mais impactou na sua geração e que respeitamos a Paulo como um apóstolo que cumpriu o seu chamado, que correu a carreira, que cumpriu com excelência o desígnio de Deus. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 11, verso 22 em diante. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais. Olha só. O apóstolo Paulo estava dizendo, trabalhei muito mais. Dentro do reino vai ter uns que vão trabalhar mais. Dentro do reino tem uns que vão trabalhar mais. E diz aqui, fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Não é só eu que enfrento falso irmão dentro da igreja. Não é só eu que enfrento gente traíra. O apóstolo Paulo enfrentou falsos irmãos. Como que ministério não tem custo? Ministério tem custo. Nós floreamos algumas coisas. E diz aqui, trabalhei arduamente. O que o apóstolo Paulo disse aqui? Trabalhei arduamente. E tem gente que pensa que para servir a Deus não tem que trabalhar arduamente. Trabalhei arduamente. Irmãos, que evangelho nós estamos vivendo? O evangelho light? O evangelho legalzinho? Será que estamos nos dedicando arduamente para ver o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, frutificando, dando seus frutos, abençoando a vida de pessoas? Será que estamos trabalhando arduamente?
Não, mas é que eu tenho meu trabalho, eu tenho meus negócios, eu tenho que dar atenção, sabe como é que é? Paulo também. E ele não vivia só da igreja. Quando ele não recebia oferta da igreja, ele pegava e construía a tenda para poder sobreviver. Então, esse trabalho não é só para pastores que estão no integral, esse trabalho é para todo o corpo de Cristo. Trabalhar arduamente pelo reino. Aí você diz assim, olha, na verdade, às vezes nem uma vez por semana está dando para mim. É que você não entendeu ainda que o ministério tem custo. Você não entendeu que você tem um ministério. Você não entendeu ainda que Deus te entregou algo. Você não entendeu ainda o tamanho da responsabilidade que o céu conferiu a você. O céu conferiu a mim. E diz aqui, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Então não é só eu que me preocupo? Então não é só eu que estou na pressão? O apóstolo Paulo disse aqui, eu me preocupo com as igrejas. Eu me preocupo com o reino. Ei, se você não se preocupa com o reino, se você não se preocupa com a igreja, você não está vivendo o teu chamado ainda. Você tem que começar a colocar o teu coração na ponta da chuteira. Nós temos que nos preocupar com o reino. Nós temos que começar a pensar coletivamente. Há um corpo, há um reino, há um povo para ser ganho nessa cidade. Há um evangelho para ser pregado. Há uma estrutura que é necessária. E nós todos temos essa oportunidade de servir o Senhor. E diz aqui, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem é induzido a pecado, que eu não me queime por dentro também? Sabe, ele disse muitas coisas, mas ele falou aqui, eu trabalho mais abundantemente. O apostolado, o chamado, não é preguiça. O ministério não é distração. O ministério é trabalho. Então, se você não está trabalhando arduamente, você não está cumprindo o seu chamado, irmão. O caminho do ministério também atravessa o deserto. O caminho do ministério, às vezes, o deserto é longo. E você precisa começar e terminar com o mesmo espírito com que começou. Você precisa terminar assim. Perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. O ministério está exposto a isso. Não está falando que o ministério seria um mar de rosas. Não está falando que todo mundo nos elogiaria. Eu aprendi que nós não podemos viver nem sobre os elogios e nem sobre as críticas. Nós devemos viver sobre Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque no reino de Deus, você não vai conseguir agradar todo mundo. No reino de Deus, você não vai conseguir, 100% que todo mundo goste de você. Você não vai conseguir, eu sou o tipo de pessoa que sou neutro em muitos assuntos. Mesmo assim batem em mim. Agora, vou deixar de cumprir o meu chamado para estar dando ouvido aos críticos? Não, eles estão, por aí, e eles sempre estarão. Que Deus proteja você e a mim. Porque é muito chocante acreditar em alguém que, de repente, está com você no seu lado e daqui a pouco vira as costas para você. Paulo reafirma com base na origem. E o que ele reafirma no verso 9, 16 e 24.
pois o evangelho me foi pregado. Não tenho do que me gloriar, porque me foi imposto. Então, sabe o que ele está dizendo? Eu fui chamado para isso. Eu não tive como correr disso. Quando você tem um chamado, não tem como você correr. Gostaria, sabe, de viver uma vida normal como meus vizinhos. De terminar às 6 horas da tarde e ir para casa. Não ter mais nada para fazer, acordar às 7 da manhã para começar a trabalhar, trabalharia 8, 9 horas e ir para casa. Mas essa não é a minha vida. Eu já entendi que essa não é a minha vida. Eu fui chamado para um propósito maior. Então não adianta eu virar as costas para o reino, não adianta eu virar as costas para o projeto, não adianta eu virar as costas para a igreja. Eu tenho aqui, sabe, eu tenho que me molhar completamente. Eu estou na chuva. Não tem como ser cristão meia boca. Então, você que está sendo chamado aqui hoje, você não está sendo chamado pela igreja, ou pelo pastor. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Uma missão nos foi atribuída. Uma necessidade nos foi imposta. Ai de nós se não proclamarmos o evangelho. Portanto, se eu fizer de bom grado, eu serei recompensado. Eu vou repetir isso. Se eu fizer de bom grado, eu serei recompensado. Mas se eu fizer contra a minha vontade, a tarefa que me foi confiada, eu não estarei honrando. Quando você se depara com pessoas que se fazem passar por ministros de Cristo, mas são movidos por interesses próprios, você entende que ali Deus está fazendo uma separação. Você se separa de seguir o que é errado ou de fazer o que é certo. No ministério que eu conheço, os ministros trabalham. Então qual é a minha recompensa? Que pregando o evangelho, eu possa pregar livremente o evangelho de Cristo. Eu não prego por dinheiro. Se houver recompensa, que não seja o elogio de um, ou a honra do outro, ou a lembrança de outro, mas seja de Deus. Se alguém sofre com Cristo, será glorificado com Ele. O chamado para o ministério traz sofrimento. Existe um custo, irmãos. E se você não entender esse custo, você não está pronto para cumprir esse chamado. Mas se você quer viver a gloriosa riqueza de Cristo Jesus, você precisa aceitar que é necessário você deixar de dar ouvidos para algumas coisas e manter-se focado no propósito e na missão que Deus te deu. Obrigado, pastor. Foi por isso que Jesus adoeceu, para que eu e você pudéssemos ser curados. Foi por isso que Jesus se tornou desfigurado, para que você e eu pudéssemos ser aperfeiçoados. Ele se tornou feio, para que você e eu pudéssemos nos tornar belos. Você quer entrar para o ministério? Então este é o caminho. Não tem como produzir frutos sem desertos, sem provações, sem desafios, sem comprar broncas, sem falsos irmãos. Esse é o custo do ministério. E a minha pergunta é: ainda quer ministério? Se a palavra que eu ensino não puder transformar a minha vida, então eu estou vivendo em hipocrisia. Meu compromisso não é com homens, não é com essa entidade, mas é com aquele que me chamou.
e me incluiu. Eu tenho um chamado divino. Minha esposa tem um chamado divino. E nós temos que fechar os dentes e segurar aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem um chamado. Mas não queira viver esse chamado sem entender o custo dele. Há um custo. Agora, quer saber a boa notícia? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Vale a pena. Aqui nessa vida, você verá a boa mão de Deus sobre a tua vida. E quando eu e você nos encontrarmos com Ele na glória, a Bíblia diz que não serão anjos que estarão do lado do nosso Senhor. Será nós que cumprirmos o seu chamado aqui nessa terra. Deixa arder dentro de você esse chamado de Deus. Deixa arder dentro do teu coração. Sabe, Deus está fazendo uma convocatória hoje para você. E a convocatória é: entregue-se ao propósito. Segure o custo, porque Deus é bom. Amém? Fica de pé junto comigo. Aleluia. Há um custo. Há um custo. Mas vale a pena. É por isso que a pergunta que nós temos que nos fazer é: Deus me chamou? Deus me chamou? Porque se Deus te chamou, querido, você pode dizer um sim ou pode dizer um não para Ele. Amém? Glória a Deus.